Uma boa noite a todas e todos. Eu sou Carlos Santana, professor e pesquisador. Estamos começando mais uma live aqui no canal Cinema Sem Limites. Hoje vamos tratar do tema da felicidade, da noção de felicidade na perspectiva do filósofo grego Epicuro. Então, o Epicuro, ele é um filósofo grego e assim como quase todos os outros, para não dizer todos, né? Tudo que se sabe dele é a partir de seus comentadores, né? Porque quase nada, né, da obra dele sobreviveu ao tempo, né? Sendo que ele viveu no século III antes de Cristo, né? Faz realmente muito tempo. Então, levando-se em conta esses fragmentos de alguns comentadores, alguns achados arqueológicos importantes também, nos quais é possível encontrar parte importante da obra dele registrada em grandes pedras, grandes monumentos, né? Até mesmo comércios, né? Sobretudo na região que hoje é localizada como Turquia e não como Grécia. Chega-se a algumas hipóteses e talvez até conclusões sobre características da vida dele. E uma delas é de que ele escreveu em torno de 300 livros, né? Muita coisa. E dessas obras todas, só sobrou 3 cartas, né? 3 cartas, cada uma tendo em média de 20 páginas, né? Então, tudo que se sabe dele ainda é muito incompleto, muito duvidoso, então aberto à perspectiva, a interpretações, de modo que nada que se possa falar sobre ele seja definitivo, né? Definitivo, seja exato. Ele inaugura uma nova maneira de se compreender filosofia na Grécia Antiga, né? Porque ele muda o objeto de estudo, o objeto de conhecimento da filosofia. Porque autores, né, como o Platão, o Sócrates, o Aristóteles, os pré-socráticos, eles tinham uma visão muito coletiva da filosofia, procuravam tratar questões que dissessem respeito ao coletivo, né? Por exemplo, o Sócrates, né? O Sócrates inaugura uma nova, digamos que, vertente da filosofia, porque ao invés de seguir aquele objeto de estudo pré-socrático, que seria a arqué, os elementos da natureza, para compreender a formação do universo, da cosmologia, o Sócrates passa a ter como objeto de conhecimento o ser humano. Mas não no sentido de um médico, por exemplo, né? Mas no sentido de tentar responder questões que só o ser humano faz, como o que é a ética, o que é o belo, o que é democracia, o que é política, né? E o Epicuro muda, né, essa perspectiva. Ele não entende a filosofia de maneira bem entre aspas, né, bem entre aspas, tão erudita assim, tão abstrata, tão conceitual. Ele entende a filosofia muito mais como algo que age sobre o indivíduo. O indivíduo. Por isso uma filosofia hedonista é feita por ele, né? Uma filosofia da felicidade do sujeito, do indivíduo. Nós também temos que levar em conta que o período em que o Platão e o Sócrates viveram foi o período em que, do auge da democracia em Atenas, né? E sendo assim, isso, por conseguinte, desencadeia a ideia de que os filósofos deveriam ter uma filosofia voltada àquele contexto político. Então, já que o contexto era de democracia, né, era necessário que as pessoas soubessem o que era política para poderem participarem dos debates democráticos. Então, fazia todo sentido. Porém, no período que o Epicuro viveu, que ainda é o período da Grécia Antiga, mas ele não se insere mais na Grécia Antiga clássica,
que é o período socrático e platônico. O Epicuro está dentro de um contexto chamado Grécia helenística, momento em que a Grécia já é ocupada pelo Alexandre o Grande, primeiramente pelo seu pai, né? Pelo Filipe II, que logo depois que conquista a Grécia ele falece e o Alexandre toma o trono, digamos assim, né? E o Alexandre, obviamente, acaba com a democracia, né? Ateniense, né? Não grega, mas ateniense, né? Nem todas as cidades-estados que haviam na Grécia eram democráticas. E, por conseguinte, a filosofia também passou a compreender também que não era tão necessário fazer uma associação da filosofia com a política. Então, o Epicuro nem se enfoca na política, muito pelo contrário, ele chega a dizer que a política ela pode ser responsável pela infelicidade, por impedir a filosofia que ele tanto buscava, que era a filosofia da felicidade. Isso estava associado, né, a essa ocupação ou invasão, né, da Grécia feita pelo Alexandre, que acabou com a democracia, né, e colocou, enfim, uma tirania, enfim, seja qual for o termo, né. Espero que esteja tudo ok aqui com a transmissão. Mas ele nasce em 341 na Ilha de Samos, famosa Ilha de Samos, e falece em Atenas, né? Ele não nasce em Atenas, mas ele falece lá em 270 a.C., né? Porque ele havia montado uma escola lá. Vocês sabem que Platão e Aristóteles também haviam montado escolas, né? O Platão montou a academia e o Aristóteles montou o liceu e etc. E o Epicuro vem nessa linha também, né? De um filósofo que cria escolas, né? Mas ele montou uma escola que se diferenciava muito da escola do Platão e de Aristóteles, por exemplo, né? Porque ambos não permitiam lá a entrada de mulheres e escravos ou estrangeiros. Isso não acontece na escola do Epicuro. Ele permite, sem problema nenhum, a presença dessas pessoas lá. E aí ele começou a ser acusado de hedonista, mas num sentido mais errado do termo, né? No sentido de que aquelas mulheres e aqueles escravos iam lá para fazer orgia e não para fazer a elevação conceitual do espírito intelectual e etc., né? Então ele era essa ideia de hedonista, né? Que é fazer tudo de maneira desenfreada, né? Não é a mesma noção de hedonista tal como o Epicuro entende. Ele entende que o hedonismo é, sim, a busca pelos prazeres, com certeza, mas essa busca pelos prazeres não está no excesso, e sim na moderação, né, no comedimento. E é isso que nós vamos estudar aqui no decorrer da live. Né? O Epicuro, nessa carta, sobretudo nessa carta a Meneceu, que é a fonte maior, né, sobre os seus estudos, né, é um consenso, ele entende que nessa busca pela felicidade, né, que é esse o objetivo da filosofia para ele. Não é buscar nem buscar as questões humanas, mas buscar a felicidade. Né? E é um pouco daí também, é um pouco do Sócrates e um pouco daí que vem essa ideia de que o filósofo, não, enfim, ele não tem interesse por grandes posses e assim por diante, né? Mas ele divide esses desejos em 3 categorias, sendo que o primeiro desejo ele chama de naturais e necessários, o segundo desejo ele chama de naturais e não necessários, e a terceira categoria de desejo ele chama de não naturais e não necessários. Contudo, para ele, nós só alcançamos o que ele chama de autaraxia, que é o termo grego para paz na alma, quando nós desejamos em torno da primeira categoria, que é desejos naturais e necessários. É aí que se encontra a paz da alma e, portanto, aí que se encontra a felicidade, na paz da alma. Né? Então, para ele, os desejos naturais e necessários seriam
comer, beber, dormir, né, e ter relações afetivas, né, para continuar a espécie, né? E teríamos depois os desejos naturais e não necessários, que seriam um desejo natural, comer. Quando que o ato de comer se torna não necessário? Bom, quando eu começo a comer em excesso, porque eu posso ficar obeso, eu posso ficar com colesterol alto, eu posso ficar com diabetes, isso pode acarretar uma série de problemas, ou melhor, de danos, né, fatais, inclusive, para a minha saúde. Então, as pessoas que entendem que quando elas usam o desejo natural em excesso, porque esse excesso dá prazer, por exemplo, quando se está comendo muito, se está no restaurante, etc., comendo, sei lá, uma pizza, sorvete, se está tendo um grande prazer, né? Isso é inegável. Só que para o Epicuro, isso não é um prazer. O prazer está em comer o básico, digamos assim, né? Porque, tudo bem, eu até sinto um prazer enquanto eu estou comendo aquela pizza cheia de colesterol, aquele sorvete cheio de açúcar. Né? Mas isso foi um prazer de alguns minutos, porque logo depois eu termino de comer e vou embora. Só que eu corro o risco de passar o resto da minha vida sofrendo de obesidade, de diabetes e ter que tomar insulina e fazer vários e vários outros tratamentos muito, muito difíceis de serem lidados. Então, aquele período em que você foi feliz comendo de maneira demasiada foi tão curto, mas tão curto para o Epicuro, que ele é insignificante em comparação a todo o período que você sofreu por aquele suposto prazer. Agora, se você vive num desejo natural e necessário, para o Epicuro, você não corre o risco, você cria, digamos que, uma carapuça contra esses possíveis desprazeres, né, e inquietações da alma. E, por fim, né, temos para ele os desejos não naturais e não necessários, né, que seriam, por exemplo, a riqueza. Para ele, ser rico, né, é algo não natural, né, não faz parte da biologia do homem, né, é uma construção social, né. Durante muito tempo o homem não teve essa necessidade para ser feliz e talvez no futuro, em um certo tempo, possa também voltar a não ter e assim por diante, né. Então, um desejo não natural e também não necessário. Né? Então, nós podemos entender diversos empresários ou pessoas com muito dinheiro, até o pessoal do esporte, do futebol, né, que ganha realmente grandes fortunas e quando por algum motivo, por algum escândalo ou má negociação, perdem tudo, ele desencadeia isso neles, depressão, e muitos até chegam a cometer o suicídio. Porque depois que você sente o gosto desse desejo não necessário, né, desse êxtase, né, quando se perde ele, é muito difícil sobreviver sem. Agora, quando você está na primeira categoria, que é de desejo natural e não necessário, você nunca vai correr o risco de cometer um suicídio ou entrar em depressão por perder a fortuna, porque você nunca teve uma fortuna, né? O Epicuro está querendo dizer que a felicidade é nada mais, nada menos que a ausência de sofrimento. Nós devemos evitar o sofrimento. Né? Então ele vai desenvolvendo justificativas ou preceitos, né, normas, não ou regras talvez, né, para se chegar essa tranquilidade da alma que é conhecida para os gregos como autaraxia. Então ele desenvolve o que ele chama de tetrafármacon. Tetrafármacon é um remédio, mas um remédio que tem 4 tipos de ingredientes, digamos assim. Né? O primeiro para ele é se despreocupar totalmente com os deuses. Esse é o primeiro. Né? Então, para o Epicuro, deixar de fazer algo em função do julgamento dos deuses, da opinião dos deuses, é um erro muito grave.
porque, segundo ele, os deuses nem sabem da nossa existência. Eles nem têm acesso, eles não conseguem nos enxergar. Porque os deuses são tão magníficos, tão perfeitos, e nós tão, mas tão insignificantes perto dessa transcendência toda, que eles não têm acesso a nós. Nós podemos pensar de maneira análoga, por exemplo, nesse momento, né? Aí na tela de vocês acham que estão vendo apenas a mim, né? Sei que pode parecer meio doido, mas na verdade aqui não tem de vida, não tem só eu aqui. Tem vários micro-organismos vivos por todo lugar, por todo espaço, e nós não enxergamos eles. É como, de maneira análoga, repito, nós fôssemos deuses, tamanho a infinidade da complexidade, né, dos nossos corpos em comparação a eles, que nós não o enxergamos, né? Mas eles estão lá, né? É um pouco isso o que o Epicuro quer dizer, né? Então tem muita gente, por exemplo, que deixa de sair, de ir em um bom lugar no sábado, porque a sua religião é uma religião que guarda o sábado. Então ele é obrigado a obedecer aquela regra, caso contrário ele pode ser, né, punido de alguma forma pelo Deus que corresponde àquela religião. Então é um pouco essa ideia. Ele também entende que uma outra forma de evitar o desprazer e se alcançar esse estado de prazer da alma, né, é não tendo medo da morte. Né? Então, muita gente também deixa de realizar diversas atividades, né, que poderiam torná-las mais felizes em função do medo da morte, né? Como, sei lá, por exemplo, as pessoas que deixam de sair dos bares à noite com medo do assalto, ou de, enfim, de qualquer outro tipo de vandalismo, né? Então as pessoas trocam, né, esse momento de prazer, né, por uma segurança em vida, mas uma vida que não é prazerosa. Você ficaria livre de correr aquele risco, né, enfim, de sofrer de algo negativo acontecer com você, mas você ficaria em casa não sendo feliz, né? Então, esse é um ponto. E ele compreende também que a morte é algo que para ele nunca vai ter um contato real com a gente, né? Por mais estranho que isso possa parecer. Ele acredita que sempre que nós somos, né, quando nós estamos seres, a morte não está com a gente, né? E quando ela chega, a gente já foi, né? A gente já desaparece, nós não ficamos convivendo com ela, né? E de certo modo a gente até se livra, né? Até tem um lado positivo da morte, né? No sentido de se livrar de uma existência talvez não tão satisfatória assim, né? E o terceiro, né, aspecto do remédio é o fato de que, para o Epicuro, o que é bom é fácil de ser alcançado. O que ele quer dizer com isso? Que o que é bom, o que dá uma felicidade no espírito, né, é justamente a ausência das grandes riquezas, a ausência das coisas muito difíceis de serem alcançadas, e sim, né, a vivência em torno do que é simples, né? Essa é a ideia do Epicuro, né, de uma vida mais simples, né, do prazer na simplicidade, né? E também ele diz que o quarto tetrafármaco seria a ideia de que o que é bom, ou melhor, o que é terrível é fácil de ser suportado. Então, muitas pessoas que deixam também de fazer coisas, né, em função de evitarem dores, né, terríveis, né, ou quando elas têm que ter em conta que o terrível ele não é para sempre, né? Porque com a morte tudo desaparece, porque ele não entende que há uma transmigração da alma, assim como Platão. Ele não entende que há um purgatório. Então a morte seria uma libertação. Ele entende sim que há espírito. Alguém pode perguntar, bom, mas se ele fala de paz na alma, de autaraxia, né, como é que não existe uma transmigração da alma? Bom, existe sim a alma, mas para ele a alma também é feita de átomos. A alma não é algo
que seria algo transcendental, que estaria presente aqui de alguma forma, mas que nós não conseguiríamos compreender exatamente, né? Porque não seria uma matéria. Mas para ele, a alma também é matéria, tudo é átomo, ele é um atomista, assim como o Demócrito, né? Inclusive, ele foi estudado na tese de doutorado, estudado pelo Marx em sua tese de doutorado. Então, esses seriam os 4 itens do tetrafármacon do Epicuro. E agora eu quero chamar a atenção para a primeira característica desse remédio, que é a despreocupação com deuses, porque ela abre para os famosos paradoxos de Epicuro, né, que são 4 no total, né, que é justamente para questionar, obviamente, a questão de Deus, já que essa primeira característica do remédio, né, ela fala justamente sobre a importância da despreocupação com os deuses para se alcançar a autaraxia. Então ele diz, vamos lá, primeiro, né, o Epicuro. Deus está disposto a prevenir o mal, mas não é capaz. Então ele não é onipotente. 2. Ele é capaz, mas ele não está disposto a evitar a presença do mal aqui. Então ele é malévolo, obviamente. E 3. Ele é capaz e está disposto. Mas então, de onde é que vem o mal? Né? E por fim, se nós pensarmos que Deus não é capaz e nem está disposto, que seria a última alternativa pensável, então por que chamá-lo de Deus? Né? Então, realmente dá muito pano para manga, a gente instiga bastante a gente ao pensamento, tentar responder esses paradoxos, mas mostra esse questionamento, né, do Epicuro em relação a uma ideia de Deus, né, ou a uma ideia de que esse mundo é um mundo irreal e menos importante, assim como dizia Platão, por ser apenas o mundo das aparências. E o verdadeiro mundo seria o mundo das essências, né? Então, o Epicuro ataca bastante essa ideia quando ele ataca, obviamente, Deus, né? A ideia da própria transcendência. Então, é isso. Eu espero que a live tenha ajudado. Uma boa noite a todas e todos.